Olá, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista, hoje comigo, Gabriel Abreu. E no programa de hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Quem aqui, não usou, quem não usa esse serviço que já está circulando aqui em Manaus, que é o 99 Moto. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no programa Igor Soares, diretor de operações de duas rodas da 99. Bem-vindo, Igor. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui. Obrigado pela recepção. Um prazer falar com o telespectador Manauara. Então, Igor, antes da gente falar sobre entrar na nossa entrevista, eu vou falar aqui rapidamente quem é o Igor para o nosso telespectador. Ele é responsável pelos negócios de transporte privado de passageiros, entrega logística e food delivery da companhia. O executivo também foi responsável por diversos lançamentos e gestão de categorias dos negócios de 4 rodas, além de liderar a implementação e expansão do 99 Moto. Igor, e para começar a nossa entrevista, eu pergunto para você, houve um abalo muito grande na economia mundial causada pela pandemia de Covid-19. E como que a 99 vê a importância desse serviço com motocicletas diante dessa crise causada no Brasil, durante e o pós-pandemia? Bom, eu acredito que um dos principais impactos que nós tivemos em função da pandemia foi principalmente na inflação, poder de compra. Então, quando a gente fala do lado do passageiro, por exemplo, a categoria do 99 Moto é uma categoria que traz muita economia. Então, quando a gente compara ela com outras categorias, como as de 4 rodas, por exemplo, ela está pelo menos 30% mais barata. Então, para o passageiro, é uma opção, aquele passageiro que provavelmente até deixou de usar durante a pandemia ou depois, em função do preço que acabou subindo, junto com o valor dos combustíveis, agora ele tem uma opção muito mais democrática para utilizar. E do lado do motociclista, que nós sabemos que é uma categoria que também teve uma série de impactos, perderam muita atividade, enfim, nós também temos uma série de pessoas que estão desempregadas, a taxa de desemprego no Brasil aumentou bastante, então nós oferecemos essa possibilidade de ganhos com o 99 Moto, que é superior até às outras categorias e outras possibilidades que eles teriam fora do aplicativo. Então hoje dentro do 99 Moto, e não só 99 Moto, mas como você bem disse, dentro de duas rodas de forma geral, nós temos diversas modalidades que ao longo do dia eles podem utilizar para esse ganho elevado. Igor, a minha próxima pergunta é um assunto que todo mundo quer saber, que tem gerado preocupação, principalmente para quem trabalha com a 99, que é uma renda agora para quem quem foi afetado pela pandemia de Covid-19, porque justamente quem defende essa plataforma diz que é uma maneira mais rápida de chegar até o local de trabalho, porque a gente está numa cidade grande, Manaus é uma cidade grande que tem muito trânsito e quem tem compromisso marcado quer usar o serviço para chegar mais rápido. E dos motivos que a Prefeitura de Manaus usou para falar aqui com a gente foi dizendo o seguinte, que para suspender o serviço, que a Prefeitura, dizendo que foi por causa do grande número de acidentes, e um outro motivo que a Prefeitura alegou foi por conta que esses motoristas que se cadastraram não são os mesmos que prestam o serviço. E a minha pergunta é, há algum tipo de critério usado pela plataforma para quem quer fornecer, quem quer usar esse serviço e fazer esse transporte na cidade? Perfeito. Eu acho que é uma ótima pergunta. Na realidade, dentro da 99 nós temos diversas funcionalidades que garantem a segurança. Quando nós comparamos os números que nós temos dentro da plataforma com o trânsito de forma geral, os números são completamente diferentes. Então nós sabemos que hoje no trânsito, principalmente de Manaus, mais da metade dos acidentes são com motociclistas. Mas dentro da 99, nós temos hoje menos de 1% das viagens com qualquer tipo de reporte de incidente, ou seja, 99,99% das corridas terminam sem qualquer tipo de incidentes graves. Então, quando nós comparamos com o trânsito, essas funcionalidades que nós temos dentro da plataforma, essas camadas de segurança, elas geram, de fato, números muito melhores. Na questão da conta, hoje nós temos dentro da plataforma, isso já existia para carro, por exemplo, é o reconhecimento facial. Hoje o reconhecimento facial tem sido, de fato, evoluído, o nosso algoritmo, para que ele pegue também os capacetes. Então hoje nós já conseguimos identificar não só se a pessoa é a mesma pessoa que está usando a conta, como também se ela está usando o capacete. E durante a corrida nós fazemos o que nós chamamos de desafio.
Então, de forma aleatória, né, enquanto ela está trabalhando ao longo do dia, a gente faz o desafio para ele repetir o reconhecimento facial para a gente garantir. Então, resumindo, são mais de 50 funcionalidades de segurança que se aplicam antes, durante e depois da corrida, que garantem que dentro do 99 Moto nós tenhamos uma taxa de segurança que é extremamente elevada e muito acima dos níveis que a gente já tem no trânsito normal. E o usuário também pode ajudar nessa tarefa, né? Claro, claro. Eu acho que o papel tanto do motociclista quanto do passageiro são extremamente importantes. Hoje, uma das coisas que eu acho que é muito interessante mencionar é que o motorista, o motociclista, ele já tem consciência de que ele está carregando um passageiro, um ser humano. Então, o comportamento é muito diferente de quando ele está transportando uma carga, comida. Então, ele entende que tem um risco para ele também. Nós sabemos que o passageiro, né, que hoje nós educamos a como ele faz, né, como ele garupa, basicamente é muito responsável também pela segurança dos dois. Então, é de fato um trabalho conjunto, né, das duas pessoas em cima da moto e, obviamente, ninguém sobe numa moto querendo se acidentar. Então, obviamente, a gente já percebe em todos os testes, usando o produto durante o dia, que isso é um comportamento muito diferente e que garante essa taxa de mais de 99% de segurança. E como que a 99 vê a oferta dos serviços nas capitais e quais as vantagens que a companhia já notou depois do serviço ser ofertado nessas cidades? Legal. Uma das coisas que a gente percebe é que em grandes cidades como Manaus, por exemplo, o transporte público ele não foi feito para ser porta a porta. Então, quando a gente pensa nas áreas periféricas da cidade, né, então a gente tem Jorge Teixeira, Nova Cidade, em todos esses bairros nós temos um grande volume de pedidos que eles são direcionados para conectar a periferia ao transporte público. Então, ele na verdade ele democratiza justamente o acesso para essas pessoas daquele trechinho que é 5, 3 quilômetros, que é aquele longe para ir a pé, mais perto de moto, é um dos principais casos de uso. Então, a gente de fato colabora hoje para essa conexão entre os modais de transporte da cidade. Então, nós sabemos que, além dos trechos que as pessoas pegam normalmente, como já pegavam de carro, mas, obviamente, com a vantagem, né, de muito mais agilidade, nós também temos esses casos específicos que, enfim, geram para essa população que não é bem atendida hoje, acesso àquilo que, enfim, deveria ser direito de todos. Tá certo, então. A gente dá uma pausa bem rápida, mas continue com a gente que o Cenário Entrevista volta já, que a gente continua falando sobre esse assunto tão importante aqui para a nossa sociedade, que é a locomoção mais rápida e mais acessível. Não saia daí, a gente já volta. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
Estamos de volta com o Cenário Entrevista, hoje comigo, Gabriel Abreu, aqui na apresentação. A gente está recebendo aqui o Igor Soares, diretor de operações de duas rodas da 99, para falar um pouco para a gente sobre esse serviço que está sendo ofertado aqui na capital. E a gente começa, Igor, voltando a falar sobre esse assunto, quais os serviços, né? Como que a expansão desse serviço de moto nas cidades do Brasil deve ser concluída? Em que ano? Perfeito. Bom, na verdade, expansão é uma atividade que está sempre em movimento. Então, hoje nós já estamos presentes em mais de 3.300 municípios do Brasil. Quando a gente compara com as categorias de carro, por exemplo, a que tem a maior hoje penetração, ela está em 1.400 municípios. Então, hoje as categorias de duas rodas, principalmente o 99 Moto, ele está presente em mais cidades até do que as outras categorias da 99. Mas, obviamente, assim que a gente percebe que existe demanda da população pelo serviço em outras cidades, a gente acaba também fazendo essa expansão. Mas aqui no estado do Amazonas, nós já temos a grande Manaus sendo atendida e diversas outras cidades, como por exemplo Parintins, Coari, enfim. São 5.570 municípios, então já são mais do que a metade desses municípios no Brasil, né? A minha pergunta agora recentemente, a Prefeitura de Manaus, assim como a Prefeitura de São Paulo, suspendeu esse serviço de ser ofertado na capital. E a minha pergunta agora como é que está sendo esse diálogo com a Prefeitura para manter esse serviço funcionando? Já que também a 99 conta com o apoio da população por conta do serviço ser mais rápido e mais acessível. Perfeito. Na realidade, aqui em Manaus, a gente não tem nenhum tipo de comunicação sobre a suspensão. Inclusive, a informação oficial que nós temos é que a Prefeitura não está interferindo, não está fazendo nenhum tipo de inspeção ou de apreensão de veículos. Então, nós temos contato com a Prefeitura desde o início, né? Nós lançamos em agosto de 2022, nós temos um time responsável por esse relacionamento com o poder público, que já está em contato com o IMO e a Prefeitura desde então, né? Nós temos diversas agendas com eles recorrentes, inclusive essa semana mesmo nós temos já uma agenda, não só com eles, mas também com vereadores, com líderes da categoria aqui em Manaus e em outras cidades, né? É realmente constante esse diálogo. Mas o que nós temos hoje é um arcabouço muito regulatório hoje que já é muito sólido. Então hoje existe uma diferença que eu acho que gera um certo ruído, talvez por desentendimento, que quando a gente tem a União Federativa, nós temos de um lado o serviço que é público, que é na verdade oferecido por meio de concessão, e nós temos o serviço privado. Então se a gente for pensar num hospital é a mesma lógica. Muita gente às vezes se confunde, é mototáxi, como é a atividade de vocês. A nossa é o transporte individual privado de passageiros, que se difere do mototáxi, assim como um hospital público se difere do privado. É um hospital também, mas um é gerido pelo poder público e o outro é gerido pela iniciativa privada. No nosso caso é a mesma coisa, com a grande diferença de que o transporte individual de passageiros ele é gerido pela população. Cada motociclista tem gestão sobre si próprio e nós basicamente organizamos essa atividade. Então nós já temos a demanda, as pessoas já andam de moto na garupa, já se transportam como passageiros pela cidade. Então o que nós fazemos é basicamente colocar um aplicativo que organiza isso, deixa isso mais fácil para os dois lados se encontrarem e cria todos esses mecanismos, como eu mencionei antes, de segurança, que garantem que essa relação vai acontecer de forma mais segura possível. Então hoje nós já temos a legislação federal que regulamenta o serviço em toda a União. As prefeituras não têm jurisdição para regulamentar, criando bloqueios em cima dessa regulamentação, já tem uma decisão do STF favorável a esse entendimento. Então, hoje, o que cada uma das prefeituras pode gerenciar é o transporte público concedido, que é o táxi ou mototáxi, quando houver. Então, qualquer coisa que foge disso não é, de fato, gerenciado, juridicamente regulamentado pelo poder público. Então, a nossa posição é realmente de diálogo muito aberto com a Prefeitura, com a opinião pública, com a nossa comunidade de motociclistas e garantindo que a gente vai fazer tudo em nosso poder, obviamente, para manter a população com acesso a esse serviço que é extremamente importante, como você disse. Como você falou também, o diálogo da companhia não é somente com Manaus, mas sim com outro Brasil, com as outras prefeituras. Esse mesmo diálogo acontece também em outras regiões do Brasil. Perfeito, exatamente. Então, em todas as cidades, tem alguns casos quando na verdade a gente não suspende o lançamento, mas a gente atrasa um pouco, muito em função de compartilhamento de dados, às vezes a prefeitura precisa entender um pouco mais os dados de segurança. Então o que nós fazemos, vide a situação de São Paulo, é realmente
adiar o lançamento, não é uma suspensão, é só realmente estamos jogando para frente o lançamento, enquanto a gente trabalha juntos em uma comissão, entrega os dados, mostra que realmente é seguro, né? A gente tem todos os relatórios dos 99,99% de corridas que terminam sem incidentes, e a gente colabora aí com o poder público também, com informação, enfim. Então, é basicamente esse diálogo constante, contínuo, que pode acabar gerando ruídos, mas que, na verdade, tem sido bastante fluido. A gente falou no início do cenário entrevista sobre a segurança, a praticidade e também sobre uma renda extra, né? Muitos têm uma renda extra, outros têm renda fixa, usam a 99 como renda fixa. E quem tem interesse em se cadastrar, de que forma deve fazer para ser motorista da 99 Moto? Perfeito, perfeito. Só complementando, nós temos hoje, boa parte da nossa base são pessoas, né, que trabalham de forma CLT, talvez em algum outro lugar, e complementa, né, os ganhos, como você mencionou. Mas nós temos também, como a plataforma hoje tem vários serviços, né, como moto, entrega, o food, essas pessoas podem utilizar o dia, basicamente, para atender diferentes tipos de demanda. Então, a gente tem os picos da manhã e da tarde no moto, por exemplo. Tem uma entrega que serve, né, pode, até que na revista, né, quiserem enviar malote, podem enviar pelo 99 Entrega também. Então, nós temos esses ganhos de forma muito flexível e autônoma, né? Então, como atividade principal desses motociclistas. E para se cadastrar é muito simples, basta baixar o aplicativo para motoristas da 99 nas lojas de aplicativos, tanto de Android quanto iOS, é o mesmo que se utiliza para carro. Caso o motorista já é um motorista hoje da 99 Pop, ele utiliza o mesmo aplicativo e ele consegue fazer o que a gente chama de multimodalidade. Ele consegue adicionar uma moto e um carro também, caso ele tenha os dois, e dirigir como preferir, né? Talvez num dia um pouco mais ensolarado pode preferir a moto, talvez num dia de chuva pode preferir o carro. Então é basicamente enviar os documentos, né, a CNH, documento do veículo, a gente faz toda a verificação dos documentos, antecedentes criminais, e aí dentro de no máximo 2 dias o motociclista já está disponível para pilotar. E o passageiro, basta acessar o aplicativo da 99 que todo mundo já conhece, e acessar, colocar o ponto A, o ponto B, e já consegue encontrar também o 99 Moto disponível. Você falou aí de uma parte, eu achei interessante porque eu lembrei que recentemente eu andei com um motorista da 99 que ele também fornecia o serviço de moto. Aí ele falava assim na conversa: para mim tem determinado horário que para mim é mais vantajoso andar de moto, mas também outro mais vantagem andar de carro. Então o mesmo serviço pode ser feito pelo mesmo motorista. Exatamente. E aqui a gente percebe, né, a gente tem essa cultura, né, 99 como uma empresa que tem esse DNA brasileiro, a gente gosta muito de estar próximo da comunidade, muito próximo das pessoas que usam o aplicativo. Então a gente faz, de fato, essas visitas, né, às cidades para testar, e a gente percebe que hoje, a gente, aqui em Manaus principalmente, nós temos um trânsito que é praticamente contínuo, né, ele não para. Então, provavelmente em alguns horários, né, com um trânsito ainda mais intenso, é muito mais vantajoso para ele pilotar a moto, né, muito mais versátil. E em determinados momentos, talvez, enfim, como eu mencionei, chuva ou sol muito forte, com menos trânsito ele pode usar o carro também. Então, de fato, é uma das funcionalidades que a gente oferece para ele, que ele tenha o mesmo nível de segurança e de ganhos, mas em categorias diferentes. Para encerrar nossa entrevista aqui hoje, eu tenho ainda 2 perguntas, né? Para os usuários, quais as vantagens do 99 Moto para os usuários? A gente já mencionou algumas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre elas. Bom, para o usuário, hoje nós temos dentro do 99 Moto, né, além do preço, que já é muito abaixo das categorias de carro, né, a gente tem a questão justamente da agilidade. Então a moto, por ser muito versátil, permite, né, para as pessoas que elas consigam driblar hoje o trânsito, que é extremamente caótico, né, de forma bastante segura. Nós temos também as camadas de segurança que eu acho que são muito importantes. Então, até para mencionar um pouco mais, nós temos antes da viagem toda essa verificação de documentação. Nós temos o reconhecimento facial novamente. Nós temos também, durante a viagem, compartilhamento da viagem em tempo real. Nós temos um time de segurança, né, que fica em São Paulo hoje, responsável para garantir que todas as viagens terminem, né, de forma segura. Então, nós temos hoje monitoramento por GPS das corridas. Nós temos uma central de atendimento que esse time cuida 24 horas por dia disponível. Então, você estava até contando, né, do caso de, às vezes é comum o passageiro perder a carteira no carro, ou no caso da moto, né, às vezes esquecer o capacete com o motociclista. Em todos esses casos nós temos uma central que ajuda com isso, e depois da viagem nós temos a avaliação,
nós temos os comentários que as pessoas podem fazer sobre o motociclista e tudo isso ajuda a garantir que a plataforma seja cada vez mais segura e que as pessoas confiem em quem elas estão ali pegando para ou colocar na moto ou pilotar junto. É interessante essa tua explanação agora, porque quando eu vou usar o serviço, eu busco ver muitos comentários do motorista e também as estrelas, né? Exato. Porque a gente pode avaliar esse serviço, a gente pode colocar de 1 a 5 estrelas. E aí, dependendo de como, eu olho muito isso, porque para mim a segurança é em primeiro lugar. E para finalizar a nossa entrevista, Igor, eu queria que você falasse como que esse serviço agrega a população de Manaus, que a gente tem visto aí vários benefícios, a gente já citou aqui a renda, a praticidade, e é um serviço que vem mesmo para ficar, né? Sim. Eu acho que os principais números, né, que a gente pode trazer aqui, Manaus é uma cidade que cresceu mais de 80% em base cadastrada desde o ano passado, quando a gente lançou, então em pouco menos de 6 meses. É uma das maiores operações do país. Tá, então, Manaus se destaca dentre as outras capitais, acho que muito em função da cultura de moto que já existe na cidade, a penetração também da frota de moto na cidade, que é muito grande em comparação com as outras cidades do país. Hoje nós temos mais de 90 mil motoristas e motociclistas cadastrados na cidade, então acho que basta a gente pensar que empresa consegue gerar ganhos para mais de 90 mil pessoas em uma cidade como Manaus. Então, acho que tem uma série de vantagens, não só para o motociclista quanto para o passageiro, de acesso à mobilidade, de ganhos, segurança, que querendo ou não a tecnologia traz, né? Como você bem disse. Hoje, pela avaliação, você conhece um motociclista a partir da experiência que outra pessoa teve com ele. Mas isso não acontece, por exemplo, obviamente que não foi desenhado para isso, mas não acontece em outros modais de transporte. Você entra muitas das vezes em um ônibus, um mototáxi, você não conhece um motociclista, você não conhece um motorista. Então, são camadas de tecnologia que conseguem prover uma segurança que nenhum outro meio consegue. Então, de fato, a gente enxerga que tem um valor muito grande para a população e a gente está sempre aqui também ouvindo a população manauara, né, pegando esses retornos, feedbacks para melhorar a plataforma cada vez mais. Tá certo, Igor. A gente agradece a sua participação. Queria que você externar também, deixar esse espaço aberto para, antes de encerrar, quais são os canais que a população pode manter aí com a 99? Suas considerações finais aqui, por favor. Não, perfeito. A população pode acessar o 99 em qualquer loja de aplicativos, pode também pelo site 99app.com. Todas as informações, central de atendimento, nós temos um blog, central de educação, tudo isso temos links no nosso site. E para usar o aplicativo é o 99 que todo mundo já conhece. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. E assim a gente encerra essa edição de hoje, que foi apresentado por mim, Gabriel Abreu. Mas na próxima semana a Priscila Peixoto está de volta aqui na apresentação. Até mais!